como temos feito nesses últimos domingos e possivelmente o faremos também nos próximos, temos lançado o nosso olhar, o nosso amor, a nossa racionalidade, a nossa leitura, o nosso afeto sobre os textos das cartas paulinas, que constam aí no nosso calendário litúrgico. Então, sem deixar, obviamente, o Evangelho de lado, mas trazendo um pouco a cena aqui da nossa reflexão, o universo das cartas paulinas e, nesse sentido, o fazemos, entre outras razões, pelos 500 anos da Reforma, para essa data tão simbólica e a importância que estas cartas tiveram na teologia da Reforma Protestante do século XVI, sobretudo a carta aos Romanos. Vamos abrir no capítulo 7, versos 15 a 25a. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse é o texto para a nossa reflexão nessa noite. Uma das coisas que mais me impressionaram quando eu fiz uma disciplina no curso de psicologia lá na PUC, a disciplina Jung, uma disciplina sobre a figura de Jung, foi entrar em contato com a visão de mundo desse grande personagem aí do Ocidente. E uma coisa que me impressionou bastante foi perceber a visão de ser humano que aparecia na obra junguiana. Jung dizia que as representações mais prevalentes, as representações mais fortes que temos do ser humano no mundo ocidental são assim de um ser certinho, bonitinho, racional. E ele vai dizer que isso faz muito mal a nós, porque, na verdade, nós somos um conjunto de oposições, de coisas contrárias. Nós somos luz e sombra, nós somos consciente e inconsciente, nós somos o bem e o mal. E é curioso que quando nós olhamos para a tradição bíblica, parece que nós somos impedidos de ter acesso a essa compreensão que a tradição bíblica nos oferece do que seja a condição humana. E nós insistimos na figura do cristão, por exemplo, nós insistimos na figura do santo, por exemplo, como aquela pessoa totalmente pura, aquela pessoa totalmente liberta e livre
das limitações dos simples mortais, aquela pessoa cuja motivação sempre é o bem. Ora, isso não faz mal, não faz bem para a nossa visão de mundo e, sobretudo, a visão do texto bíblico, porque com muita frequência temos diante de nós um ideal que fomos criando e que não corresponde à tradução da Sagrada Escritura sobre quem sejamos, o que é o ser humano, o que é o homem, o que é a mulher. E a visão que o apóstolo Paulo traz aqui, recolhendo toda a riqueza da sua herança judaica, é uma visão muito próxima à visão de Jung nesse sentido. Aliás, há uma rixa entre os jungianos e os freudianos, e o Jung dizia que até Freud tentou esquematizar aquilo que não tem esquema, organizar aquilo que não tem organização. Id, ego, superego. Isso não é assim. É uma bagunça. E talvez a visão de Paulo tenha muito a ver com isso que Jung afirmou. Para Paulo, o ser humano é, como eu disse, recolhendo essa riqueza da compreensão judaica sobre a condição humana, é luz, é sol, é dia, mas ao mesmo tempo é pó, é fragilidade, é noite. O ser humano é sopro, é beleza, é grandiosidade e é mesquinhez, fraqueza, miséria. E é muito curioso que seja essa a visão, a antropologia que Paulo ofereça na carta aos Romanos, a sua visão da condição humana. Ao dizer que há uma guerra entre nós. Toda a carta Paulo vem dizendo que fomos trazidos do reino do nosso egoísmo, do reino das nossas autorreferências. Fomos trazidos desse lugar em que o nosso umbigo é o centro do mundo, em que o umbigo das nações é o centro do mundo, em que o umbigo do império é o centro do mundo, que não há pensamento do outro, não há consideração ao outro, só se pensa em si. Paulo está dizendo que todos nós, de alguma forma, fomos catapultados, fomos tirados, fomos transportados, e algo se revelou a nós que nos diz que há um lugar para o qual somos chamados e levados e conduzidos, um lugar que é o reino do Espírito, e ele vai desenvolver isso com muita clareza no capítulo 8, que é o reino da liberdade, que é o reino em que a referência não é a vida estar a serviço do nosso ego, mas é nós estarmos a serviço da vida. E ao chegar no final desse capítulo 7, meio que resumindo toda essa compreensão, é muito bonito. É que Paulo vai dizer que é tão libertador saber disso, é tão libertador cantar o que cantamos aqui, não é? Eis o que eu venho te dar, eis que eu ponho na... Quero que a minha oração seja, faça-me amadurecer, quero que eu seja só amor, eu não quero que o ódio domine a minha vida. E a gente fica animado quando Paulo está dizendo, né? Ele nos levou para esse lugar, há um lugar espiritual, não é uma outra vida, é nessa vida mesmo, há uma ambiência, há uma maneira de se perceber, de se deixar tocar por algo que nos diz que a gente pode ser essa amorosidade, essa luminosidade plena. Mas em momento algum Paulo vai dizer que nessa vida é possível vivermos fora dessa dualidade, dessa ambivalência, dessa velha coisa
que há em nós e desse novo que se anuncia em nós. E esse é o resumo que ele vai fazer aqui no final. Trazemos essa dupla dimensão em nós. Interessante que Lutero, quando comenta esse texto, ele termina o seu comentário dizendo o seguinte: fala aqui o mais espiritualizado dos homens. E por que para Lutero, né, Paulo é o mais espiritualizado dos homens? Não porque seja pura luz, não porque seja perfeito, não porque eticamente seja o homem, até porque Paulo, do ponto de vista dessa estética religiosa, dessa ética religiosa, não é muito referência para nós, não, na sua misoginia, na sua dificuldade, né, com as diferenças sexuais. A gente viu isso lá no começo da carta aos Romanos. Não é disso que ele está falando. A grandeza de Lutero, a espiritualidade de Lutero está exatamente em ele perceber essa contradição, reconhecer essa dualidade, estar consciente. Aquilo que ele vai dizer de maneira tão linda lá na segunda carta aos Coríntios: temos um tesouro em vasos de barro. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Dividido, desgraçado, infeliz homem que sou. E aí ele vai terminar dizendo: graças, porém, a Jesus Cristo. E é interessante que o texto pare aí, na leitura, até a parte A parte B não, porque aí já tira a gente um pouco. Onde é que entra Cristo aí? Fala aqui o mais espiritualizado dos homens. Não há um ser totalmente luminoso entre nós, e jamais houve. Mesmo Francisco de Assis, mesmo Santa Teresa d'Ávila, mesmo Teresa de Calcutá, mesmo Gandhi. Aliás, quando a gente lê os textos de Gandhi, a gente percebe isso, a luta de Gandhi contra os seus interesses egoístas. Um Martin Luther King, não há. E é cruel a gente construir a nossa vida sobre essa pressuposição, sobre essa ideia, sobre essa antropologia, sobre essa visão do ser humano de perfeição, de pura bondade, de pura luminosidade. Aliás, é um perigo a gente fazer isso, porque nós não somos isso. Porque é um demônio dentro de nós, porque há trevas dentro de nós. E aí vocês usem a palavra que vocês quiserem do vocabulário assim de vocês. Há um diabo dentro de nós. E a espiritualidade, a grandeza de Paulo está exatamente isso. E é muito interessante porque se afirma tão somente esse lado egoísta, mesquinho da condição humana que nós somos e todos sabemos. É um perigo a afirmação unilateral dessa verdade apenas, e aí caímos numa culpa com muita frequência, caímos numa falsa humildade com frequência, e caímos muitas vezes num lugar de manipulação, porque geralmente quem diz para você é pecador, você é pequeno, você não pode, você não ganha, geralmente tem uma questão de poder por trás disso, e muitas vezes em nome dessa coisa de dizer você é pecador, fez isso para dominar, para instrumentalizar, para alienar, para pisotear, para manter as pessoas caladas, aceitando a escravidão, aceitando a submissão. Então, se considera isso unilateralmente, esse é o risco. Mas se considera também unilateralmente, essa voz do Evangelho, a nova do Evangelho, já chegou aqui, de alguma maneira ficamos sabendo, fomos tocados por essa palavra, de que a luz divina está dentro de nós somos divinos, há uma imagem, há uma semelhança dentro de nós, há um brilho dentro de nós, como cantam os negros americanos, há uma luz em você. Se afirmamos isso unilateralmente, corremos muito o risco de cair num lugar de arrogância, de sermos os opressores, caímos numa espécie de super-homem, que também é perigosa.
Eugen Drewermann, o teólogo alemão, dizia lá nos corredores da Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, alguns anos atrás, uma coisa linda que me marcou. Anda com 2 versículos na sua calça, do lado direito um, do lado direito do bolso o outro, 2 bolsos. Quando você estiver se achando, quando você se achar o cara, o tal, tira o versículo aqui desse bolso que diz: lembra-te que és pó. Mas quando tiveres se sentindo o cocô do cavalo do bandido, é assim não? Eu tenho medo de errar essas expressões e depois da confusão. Quando você estiver sentindo uma coisa, pega o outro bolso, mas o Espírito de Deus habita em você. As 2 coisas. Essa ambivalência. E essa aliança com a luz. Porque a treva, o mal, eles não precisam nem fazer aliança. Isso já está lá. Olhar para o próprio umbigo é o que a gente vê o tempo todo, no plano pessoal e no plano coletivo. A política, por exemplo, que seria a arte desse sair de si e pensar no outro. O que virou a política para nós? Talvez a forma mais louca, absurda, estúpida e diabólica de egoísmo, de amealhar para si, de negar a existência dos outros e querer que a vida seja minha. Milhões para mim, nada para o outro. Jardins para mim, nada para o outro. Bart, eu estou terminando, quando vai comentar esse texto, ele diz uma coisa tão linda, ele fala: eu quero saber só de uma coisa. Eu quero saber do eu, que eu sou na liberdade de Deus. E Bart vai dizer que Jesus Cristo, por isso Paulo termina, graças a Jesus, talvez porque Jesus Cristo é o nome do verdadeiro ego existencial que nós somos chamados a descobrir, a desvendar, não sem conflitos, não sem essa guerra constante, não sem caminhar nessa dualidade que não acaba nunca, senão com a morte. Mas essa descoberta de quem realmente somos, quem é o ser humano, quem é você, quem sou eu. Eu vou terminar essa reflexão com uma das páginas mais lindas, que reverberam um pouco essa compreensão paulina, uma página de Dietrich Bonhoeffer, que disse isso na prisão e tentou responder essa pergunta: o que é o ser humano? Ou, para não fazer uma coisa genérica, quem sou? Quem sou eu? Diz Bonhoeffer. Quem sou eu? Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, ele está preso, alegre, firme, qual dono que sai do seu castelo. Isso que as pessoas diziam dele. Quem sou eu? Seguidamente ouço dizer que falam que eu falo com os que me guardam, ou seja, os policiais. Eu sou livre, amável e com clareza tal, como se eu estivesse a mandar na prisão. É o que falam de mim. Quem sou eu? Também dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente, altivo, como alguém acostumado a vencer. É o que falam de mim. Ora, sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito?
Ou sou apenas o que sei a respeito de mim? E o que sei a respeito de mim? Sou inquieto, saudoso, doente. Sou como um pássaro numa gaiola, respirando com dificuldade, como se apertassem a minha garganta. Vivo faminto de dores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, sedento da proximidade humana. Quem sou eu? Tremendo por ira por causa da arbitrariedade e a ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte dos amigos que estão distantes, cansado, vazio, até para orar, até para pensar, até para criar, desanimado e pronto a me despedir de tudo. Quem sou eu? Este que sei de mim ou aquele que dizem que eu sou? Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita e diante de mim um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desonrado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Mas quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces. Sou teu. Sou teu. Sou teu. Talvez com mais humildade ainda pudéssemos dizer: quero ser teu. Quero ser teu. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. E se essa pergunta nos visitar e nos zombar, que não fujamos dela, que tenhamos coragem de dizer: quem quer que eu seja, tu me conheces, Deus, eu sou teu. Amém.